Olá pessoal, eu sou Carlton, faço parte do canal Factos e Opiniões. Para o vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a questão que muitos têm, eu também tenho, né? O porquê do Joselino não vir em público mostrar a sua namorada, se é que ele tem uma namorada ou mesmo esposa. Eu vejo que é uma questão de muitas pessoas, mas eu tenho aqui alguns pontos que sinceramente eu acho que devem ser esses pontos que fazem com que o Joselino ou não tenha uma namorada ou esposa, ou mesmo já tenha, só que por questões assim de privacidade não venha a público dizer para nós que eu, Joselino, já tenho alguém e já namoro ou se calhar já sou casado. Ponto 1. A questão de estado emocional. Para que nós tenhamos assim uma parceira, uma esposa, eu acredito que nós temos que estar bem psicologicamente. Porque se nós não estivermos bem, se estivermos envolvidos num relacionamento, vamos acabar por estragar o relacionamento por falta de maturidade emocional. Nós temos que estar emocionalmente bem para, a princípio, entrarmos no relacionamento. Segunda questão é a questão de finanças. Mas essa questão, acredito que, falando de Joselino, ele já deve estar muito resolvido, mas bem resolvido nessa parte de questões de finanças. Acredito que nós todos sabemos que o Joselino é o youtuber maior aqui em Moçambique. Atualmente ele conta com mais de 1 milhão de inscritos. Então é muita coisa e por mês ele tem uma renda mensal assim considerável, que são por aí 5 vezes salário mínimo aqui no meu país, ou mais de 5 vezes salário mínimo aqui no meu país. Então ele tem condição financeira para poder sim estar em um relacionamento, porque a questão de relacionamento também deve vir acompanhada com questão financeira, porque se essa parte financeira não estiver bem resolvida, vão ter muitos problemas no próprio relacionamento, porque tanto homem quanto mulher têm suas necessidades e precisam usar o dinheiro para poder supri-las. E a terceira questão é a questão mesmo de ele ter que selecionar com quem vai se envolver. Já é bem sabido por todos nós que nós temos que ter a capacidade de olhar e ver, tipo, será que esta mulher ou será que este homem, quando for minha esposa, vai se comportar bem assim como ela se comporta agora ou como ele se comporta agora? Então, essas questões são questões que nós temos que olhar. Eu acredito que também o Joselino esteja a olhar para estas questões, porque olhando para estas questões vai lhe facilitar a ter uma esposa boa, a ter uma esposa proativa, uma esposa que ajude ele, assim como ele também vai ajudar a esposa. Então é importante que faça essa seleção, porque no meio de quase 1 milhão de pessoas que ele tem no YouTube, muitas daquelas pessoas são verdadeiras e muitas daquelas pessoas também não são verdadeiras. Então ele tem que ser muito bem seletivo quanto a essa questão. Então, se ele consegue selecionar aí com quem ele vai se envolver, com quem ele vai namorar e com quem ele vai casar, acredito que terá sucesso. Até porque quando chega a fase, nós todos conseguimos sentir. Dentro de nós tem algo que diz, tipo, eu tenho que estar em um relacionamento sério com alguém, eu tenho que estar com alguém que a finalidade disto é um casamento, uma construção de família, alguém que faça quase os mesmos planos que a gente. Pode até não concordar com tudo, mas que por algum momento o propósito esteja lá. Porque relacionamento é questão de propósito, é questão do que vocês como pessoa querem. Porque nós podemos encontrar qualquer pessoa na vida, né? Qualquer pessoa que seja, que não tenha o mesmo propósito ou um propósito conosco. Nós temos que saber ver e analisar que não, esta pessoa aqui não tem o mesmo propósito que eu, então não dá para que essa pessoa se torne a minha cônjuge ou o meu cônjuge. Então, na questão de Joselino, eu acredito que ele está à procura de alguém que tenha o mesmo propósito com ele e também quase que os mesmos princípios. Atendemos e consideramos que o Joselino é cristão. Sendo cristão, ele tem seus princípios e nesses princípios inclui a questão de seleção da parceira,
inclui também a questão da vigilância do que a parceira foi e do que a parceira é. E se calhar o que a parceira será no futuro, para que possa estar ao meu lado. Sabemos muito bem que a mulher está, segundo a Bíblia, a mulher está para auxiliar o homem, para ser por algum momento a direção do homem, porque se o homem por si só conseguisse tudo, eu acredito que Deus não faria a mulher. Isso quer dizer que a mulher na vida de um homem é muito, mas muito importante. E atualmente o Joselino está com 26 anos de idade. 26 anos de idade é uma idade considerável, pelo menos aqui em Moçambique, principalmente em zonas rurais. Homens, tanto mulheres, com essa idade já têm muitos filhos. Tem muitos, mas muitos filhos. E isso não é novidade, principalmente a vocês brasileiros que assistem isso. Sabem muito bem que em Moçambique, em zonas rurais, as pessoas com 16, 17, 18 anos no máximo já se metem assim em casamentos prematuros, em casamentos que fazem filhos muito cedo. Não é normal que uma pessoa de 16 anos tenha o seu primeiro filho, não é normal, mas aqui por algum momento acaba se normalizando isso, mas é um pouco estranho. E com isso eu quero que você comente aqui embaixo com que idade, caso sejas casada ou casado, com que idade você entrou em um casamento. Qual foi o ano ou quantos anos você tinha quando casou-se com tua esposa ou com teu esposo? Comenta aqui embaixo para eu poder ver exatamente que faixa etária ou quais são as pessoas que me acompanham e se as pessoas que me acompanham são casadas ou não. E se também você já foi casada ou casado um dia divorciou, por algum momento quais foram os motivos que levaram com que vocês divorciassem? Será que não é a questão de falta de maturidade emocional? Será que não é a questão de falta de boa seleção? Ou mesmo é por falta da questão financeira? A questão financeira atualmente é a questão principal que destrói relacionamentos. As pessoas atualmente já se tornaram, ou melhor, vieram a público e assumiram que são interesseiras. Falo isso por quê? Porque atualmente para tu te envolveres no relacionamento, tu tens que ver quem é essa pessoa. Ok, essa pessoa é um engenheiro, essa pessoa é uma médica, essa pessoa trabalha ou não trabalha, ou essa pessoa por algum momento tem perspectiva da vida. Então, por algum momento, o interesse se objetificou, veio à tona. Antigamente, ainda existem pessoas que se relacionam, né, por conta de amor, por se sentir especial na vida daquela pessoa, por se sentir amada, por se sentir bem tratada. Isso é o que deveria contar, porque a questão de finanças são questões que vêm dependendo do desempenho de cada um, mas também nós não podemos aqui negar que essa parte é importante. Mas, sendo importante, não deveria ser a primeira coisa a se olhar, a questão financeira. Tu vais para alguém, logo já olhas o que a pessoa tem como bens materiais, ou o que a pessoa vai te dar ou vai te proporcionar como bens materiais. Isso por algum momento acaba matando aquele que é o encanto da palavra amor. Então, eu acredito que muitas coisas dessas têm sido o motivo que faz com que o Joselino não venha e diga: pessoal, eu estou namorando, ou eu tenho minha esposa, ou eu daqui a algum tempo vou casar, porque é uma questão que ele não fala, ele não comenta, mesmo que a gente pergunte, ele não comenta, ele não dá spoiler, ele não diz nada, simplesmente se mantém nulo, se mantém distante dessas questões. E vocês, o que vocês acham? Será que esse posicionamento é um posicionamento bom da parte do Joselino? Será que vale a pena esconder que ele tem relacionamento ou não? Vale a pena esconder? E se ele esconde, como é que se sente a esposa ou a namorada dele por ser escondida? Mas eu acredito que o Joselino não é esse tipo de pessoa, porque se ele tivesse, assim como ele vai, assim, mostrando sua casa, mostrando seus irmãos, sua mãe, acredito que também poderia mostrar muito bem a sua esposa ou a sua namorada. Então o vídeo é esse, eu espero que tenha conseguido explicar a vocês os motivos que fazem com que o Joselino não venha a público e diga se tem ou não tem uma namorada ou esposa. Eu sou Carlton, vou com promessa de voltar no próximo vídeo. Tchau!